Bem, pessoal, responder uma pergunta aqui que eu recebi é se a ansiedade pode causar tontura, né? É muito comum essa relação. Eu vou explicar um pouquinho com você o que acontece dentro do nosso cérebro, por que isso acontece e como você também vai resolver esse problema, né? Primeira coisa que vocês têm que entender é que é o seguinte, tudo que a gente fala no cérebro é neuroquímica. Então, se você tem uma alteração de equilíbrio, né? Normalmente ele tem uma base estrutural porque você está ficando tonto. Normalmente também é da parte periférica, que a gente já falou muito aqui, desse órgãozinho aqui, né, do ouvido. Então tem uma partezinha do nosso ouvido, dos labirintos, né? Vou colocar a orelha aqui para ficar mais fácil para vocês localizarem, né, desse modelo aqui. Então tá nessa parte aqui de dentro, alterações nessa região, né, a famosa labirintite, tudo isso, né, que pode dar tontura. Mas não sendo da parte vestibular, pode ser também central, tem tumores, tem uma série de coisas, né? Mas o que é que a gente percebe, né? Tem uma doença, né, chamada de vertigem fóbica, né? Que é muito comum em pessoas que têm transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele agrava. Então a pessoa sabe quando ela não está bem, né? Quando a ansiedade dela está mais atacada, essa tontura piora. Quando ela vai em alguns ambientes, né? Ambientes com muita gente, né? Ambientes com, muitas vezes, né? Com uma luminosidade muito grande, que ele tem que interagir, né? Ele piora também essa tontura. Normalmente dá uma instabilidade de marcha, né? A pessoa não chega a cair, não chega a tropeçar, mas ela fica insegura para caminhar, né? Normalmente, alguns pacientes até falam como se tivesse alguma coisa me deixando desequilibrada, como se estivesse andando no barco, como minha cabeça estivesse vazia, como se eu tivesse, fosse cair a qualquer momento, né? E normalmente a pessoa já tem isso há muito tempo. Muitas vezes, como aquilo não leva a uma queda, não leva a nada mais grave, ela se adapta e ela evita situações que vão aumentar a ansiedade dela. Então, muitas vezes ela deixa de sair, deixa de ambiente com muita gente, né? A pessoa às vezes fica mais dentro de casa com preocupação, aqueles ambientes tem que ter todo um preparativo, né? Só para vocês terem ideia, né? Antigamente até se acreditava que não, é porque a pessoa está hiperventilando, está respirando mais rápido, está numa crise de ansiedade, por isso que ela ficou tonta. Mas não é isso, é uma entidade específica do cérebro, né? E muitas vezes o tratamento vão ser medicações que aí o médico vai avaliar direitinho, tanto ansiolíticos como remédios específicos para esse tipo de tontura. Então, é uma tontura que muitas vezes o paciente, num contexto de ansiedade, não é o que vai chamar mais a atenção dele. Então, ele vai ter outros problemas relativamente maiores que incomodam ele do que essa tontura. E muitas vezes, como ele vincula e liga tudo, né, como uma coisa só, ele às vezes acaba não tratando, né? Mas muitas vezes a tontura é uma das queixas principais desse paciente. Às vezes, quando chega pra gente que é neurocirurgião, a pessoa fica preocupada, se a gente tem um tumor, tem alguma coisa mais séria. Quando você começa a conversa, né? Óbvio que muitas vezes a gente vai ter que pedir exame, uma série de coisas, você percebe que aquele paciente tem um transtorno sim de ansiedade, e aquilo que está sendo o grande causador de todo o problema, inclusive caracterizando essa vertigem fóbica no contexto que ele vai te contando os relatos dos locais, quando ele fica mais tonto, quanto aquilo limita ele, né? E aí muitas vezes a gente vai encaminhar para psicólogo, para ajudar com terapia. Terapia comportamental pode ajudar muitos pacientes, né? Às vezes vai encaminhar para o psiquiatra se for um transtorno de ansiedade mais limitante. E muitas vezes a gente começa a mesma medicação e esse paciente acaba melhorando, só com o tratamento da ansiedade, né? Mas normalmente o tratamento é conjunto, né? Tem que fazer também esse tratamento da vertigem fóbica para ele entender direitinho, tá bom? Espero que tenha ajudado. Então a resposta é sim, tem uma relação sim de tontura relacionada com a ansiedade. Espero que tenha ajudado. Abraço.